Tropa! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Viemos fazer uma partilha aqui com vocês hoje, né? E vamos partilhar um pouquinho sobre rumo ao céu, né? Rumo ao céu. Porque uma pergunta que estava no meu coração e eu partilhava com o Gui ontem era o seguinte: será que na nossa vida, as nossas ações, o que nós temos empenhado, né? Será que isso está apontando para o céu? Será que nós temos vivido rumo ao céu, sabe? Assim, mirando no céu mesmo? Será que o nosso olhar, né, tem sido para o céu mesmo ou será que a gente tem distraído em outras coisas? Nas nossas prioridades da nossa vida humana aqui na Terra, né? Tipo assim, os nossos projetos, o nosso futuro, as preocupações da vida, né? Até isso mesmo impede que a gente olhe firmes ao céu, né? Isso é muito fácil, né, da gente acabar se perdendo, porque a gente deixa sonhos, a gente deixa projetos, muitas vezes, assim, ofuscar que o foco da nossa vida mesmo tem que ser o céu. Só que, assim, a gente sabe que é muito fácil, né, amor, falar isso, assim, vamos todos rumo ao céu, vamos focar, viver a nossa vida rumo ao céu, porque na prática a gente sabe como é difícil, né, como é uma luta mesmo. E aí eu me lembrava muito de uma passagem que tem lá em Filipenses, que São Paulo, maravilhoso, né, ele nos fala o seguinte, olha... Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, eu lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Então a gente sabe que São Paulo tinha uma meta, né? Ele sabia para onde que ele estava indo. Quando a gente sabe, né, tipo assim, a primeira coisa, quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe que tipo tem um lugar nos esperando e que a gente tem que passar a viver a nossa vida apontando para esse lugar, né, amor? Justamente. Quando você sabe para onde você vai, tem alguma coisa que você tem que estar preparado ali, né? Tá ligado? Você vai na missa ali, você sabe o jeito que você tem que ir porque você está indo na missa. Então, tipo, se você vai no céu, é massa como o apóstolo Paulo aqui vai falar, né? É um prêmio que espera ali, né? Que é o céu, que ele vai falar sobre o céu, sobre esse chamado ao céu. E isso é muito massa, a gente quer trazer para nós aqui hoje justamente isso. Esse chamado ao céu, esse chegar ao céu, tá ligado? E aí, quando a gente se encontra com Jesus, assim como o apóstolo Paulo, eu costumo falar que tem 3 estágios ali, né, da nossa conversão, que é quando a gente descobre, né, quem é Jesus. A gente descobre que há um Deus que está ali, que é capaz de nos proporcionar um céu, um lugar onde a felicidade será completa. E aí o segundo estágio é quando a gente se encontra com esse Deus e a gente começa a caminhar com ele, né? Então a gente começa a segui-lo ali, né? E aí há o terceiro estágio, que é o mais difícil, né? Que a gente tem que lutar para a gente continuar mantendo firme, né? Eu acredito que muitos que estão vendo, até a gente mesmo passa por isso às vezes, que quando a gente começa a seguir alguém, a gente começa a caminhar com alguém, vamos lá, quando Jesus, né, vem e faz o convite, por exemplo, para o apóstolo Mateus, né? São Mateus, no Evangelho. Até no capítulo 9, né, do Evangelho de São Mateus, no versículo 9, vai contar um pouco ali do encontro dele com Jesus. E aí ele passa por esses 3 estágios, ele fica meio curioso ali querendo conhecer Jesus, depois Jesus chama ele e ele começa a seguir Jesus, e aí depois ele começa a fazer aquilo que Jesus está fazendo. Quando nós somos chamados por Jesus, né, que ele está chamando nós, então tipo assim, quando ele chama, ele está falando assim, ei, eu aqui, ele está chamando o quê? Nós para irmos para o céu. E aí é massa isso, porque o único cara que sabe chegar no céu é ele, porque ele veio de lá e ele foi para lá. Então, para a gente chegar no céu, a gente tem que fazer aquilo que ele faz. E aí que é muito difícil, né? Porque entra naquilo que a Gi falava no começo, sobre as distrações que vêm em nossas vidas, né? Sobre o nosso dia a dia. E aqui é importante a gente lembrar que não é só dificuldades ruins que atrapalham. Muitas das vezes são coisas boas. Por exemplo, um trabalho melhor, um sonho, um objetivo, uma troca de um carro, uma compra do imóvel, ou algo assim. Tô dando esses exemplos porque muitas vezes a gente foca tanto nisso que a gente acaba esquecendo aquilo que é o principal, que é aquele primeiro chamado que Jesus nos fez. E eu tenho certeza que Jesus fala isso com plena confiança e certeza que Jesus chama todo mundo a chegar ao céu, tá ligado? Quando ele morre numa cruz, quando ele vem à terra, quando ele vive como nós, né, nas mesmas condições que nós temos, é para que nós possamos viver tudo aquilo e chegar ao céu. Cara, isso é muito massa. Assim, ó, Deus não precisava fazer isso, tá ligado? E aí ele vem e faz para que ele chegasse no céu, preparasse a morada, assim como fala, né, na Bíblia. Eis que vou para a morada do meu pai, lá tem muitas casas, eu prepararei para vós, né? Então, tipo assim, ele veio, se sacrificou, e a segunda vinda dele seria para quê? Para que nós estivéssemos prontos para o céu. E esse chamado
nos molda e nos lapida para que nós possamos chegar até lá, né, Gi? E a gente vê que os santos, né? Olha tanto que Deus foi bondoso com a gente. Nós temos, nossa, incontáveis exemplos de santos que viveram esse chamado, assim, rumo ao céu, né? Apontando a vida deles rumo ao céu. E aí, às vezes a gente para e pensa, nossa, mas na minha vida não dá, sabe? É muito difícil eu buscar as coisas pensando no reino dos céus, né? Focando rumo ao céu. Só que aí vem os santos novamente para dar esse exemplo, porque cada um a gente vê que tem santos de diversos estilos de vida. A nossa vida, quem somos, não é um impedimento para a graça de Deus agir, né? Porque o chamado, tipo, para o céu, ele é para todo mundo. E aí, os santos, eles comprovam isso porque a gente tem santos de tudo quanto é jeito nos mostrando isso. Olha, a gente tem que apontar para o céu e aí, na nossa vida, a gente vai achando ali os meios de fazer isso, da gente ir e levar outras pessoas junto com a gente, né? Eu lembro de Santa Teresinha que ela olhava para as fraquezas dela, para a pequenez dela e ela falava, pregava sobre a pequena via, né, na vida dela. Então, tipo assim, a pequena via me levará aos céus, né? Então, eu me reconhecer pequena, eu me reconhecer frágil, eu me reconhecer necessitado de Deus, é aí que a graça de Deus age. E aí eu lembro de São Paulo também, que ele fala, né, quando sou fraco, é que sou forte. Então, tipo, ele vê e ele reconhece que ele é fraco e é aí que a graça de Deus entra e ele se torna, tipo assim, forte pela graça de Deus. Então, ele tá apontando pro céu não por mérito dele, mas porque Deus tá agindo nele. E aí, e tem muito a ver com o catecismo, né? Muito que é o que você vai falar da graça, isso, né? E é muito a ver com isso que o catecismo fala, né? Só que há uma parada massa que eu quero reforçar aqui, né? Pra gente não perder, que é o seguinte, cara, quando a Gi falava dos santos, né? Me veio algo muito importante de se lembrar. Há santos que foram santos desde pequeno, mas também há santos que foram santos, começaram o caminho da santidade na sua velhice, tá ligado? Então, tipo assim, ó, não há um padrão correto de se fazer. Não há, tipo assim, eu não comecei a minha caminhada lá atrás, então agora não dá tempo mais. Não, 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 não. Verdade. Tipo assim, ó, o próprio Jesus quebra isso quando ele chama os apóstolos já de idade ali, né? Tipo assim, não era todo mundo já tava, eu tô preparado, não, não. Tipo assim, ó, todo mundo tipo, tinha uma vida seguindo ali, e aí ele nos chama no meio da nossa vida, do jeito que a gente tá vivendo. Aí o que acontece depois é nós que temos que dar a nossa graça, dar, tipo assim, ó, dar o sim para Jesus, para que ele possa fazer. E aí o que a Gi falava era justamente isso, né? Lá no Catecismo da Igreja, vai falar o seguinte, né? Deus acaba em nós aquilo que ele mesmo começou, né? Que é sobre essa graça. Essa graça que Deus nos dá, ele mesmo que começa essa graça em nós, né? Esse chamado, e ele mesmo que termina. Ou seja, tipo assim, ó, Deus chegou lá, né? Vamos pôr aqui o São Mateus e o apóstolo Paulo, que a gente pegou de referência. Eles começam a vida deles, eles estão vivendo de alguma forma. Então, tipo assim, Deus vai lá e muda a vida deles. E aí, através de um simples sim deles, né? Verdadeiro sim deles, o próprio Deus faz o final. Ou seja, você tem que fazer só o mínimo, cara. É o simples que você tem que fazer. E Deus mesmo vai fazer o resto, tá ligado? E é um sim que se renova todos os dias, né? Não é uma vez que você deu o sim, pronto. Tipo, todos os dias a gente tá suscetível a cair sempre. A gente sabe que a gente vai cair. Então, o tempo de conversão é sempre agora, né? O tempo da gente caminhar rumo ao céu, se você ontem não conseguiu, hoje Deus te chama novamente. Tipo assim, esse chamado pro céu, ele se renova todos os dias na vida de todos nós, né? É aquilo, né? Tipo assim, os 3 estágios, né? Saber que há um Deus, conhecer esse Deus e caminhar com esse Deus e dar o seu sim para esse Deus. Todos os dias. Tem um livro que eu li uma vez que me marcou muito, que chama Santos de Calça Jeans, que lá vai falar que a vida, né, é uma montanha russa. E se a gente imaginar essa montanha russa, é da seguinte forma: ela vem, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. Só que aí, se a gente for parar para pensar na nossa vida espiritual, é justamente isso. Ele falava assim no livro, que quando a gente desce, a gente não pode descer e freando e parando, porque senão a gente para ali no meio, tá ligado? Imagina um carrinho, ele para ali no meio. A gente tem que fazer dessas descidas, dessas quedas nossas, um embalo para que a gente possa subir mais da próxima vez. Ou seja, um exemplo prático. Se você tem costume de rezar a Bíblia ali durante segunda, terça e quarta, aí você está rezando e durante um tempo você vai e desanima ali e para. Pumba. Aí você volta a rezar daqui a uns dias. Você fala, cara, agora eu vou pegar a firma, eu vou rezar segunda, terça, quarta e quinta. Tá ligado? É sempre quando que a gente descer, a gente tem que pegar esse embalo e subir mais. Nunca parar, né? É essa constância, esse movimento. A vida de oração, a vida espiritual é isso, é movimento. A gente não pode parar. O próprio Espírito Santo é isso, né? É movimento. É verdade. E aí tem uma parte muito massa aqui, né? Que no Catecismo também, no parágrafo 202, que ele fala: ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. Ou seja,
independente do que você viver aqui na Terra, do que você conquistar, imagina a maior alegria que você tem, o seu maior sonho que você teria se acontecesse hoje aqui na Terra. Cara, nada disso te completará, te fazer mais feliz do que você estar no céu. O próprio Jesus fala isso, né? Tipo assim, na Bíblia, cara, tá ligado? Então, tipo assim, que a gente possa perseverar nesse caminho, nesse chamado ao céu. Não desistir. A gente está partilhando sobre o chamado ao céu, mas se vocês quiserem, a gente pode falar sobre o chamado da vocação, sobre os dons, beleza? Essa é a mensagem, né, que a gente queria deixar, assim, sempre é tempo da gente buscar orientar a nossa vida rumo ao céu. Os santos estão aí para nos dar o exemplo, não percam a esperança. Se você já estava, né, desesperançoso, não tem mais jeito com a minha vida. Não há uma idade certa, não há um tempo certo, não há uma vida correta, tá ligado? A gente tá tentando, a gente vai cair, mas a gente vai levantar e vai como uma montanha russa, né, dar um impulso pra gente, porque a gente não pode parar, né, rumo ao céu juntos com Jesus, com Maria, com Jesus. Lembra daquilo, né, tipo assim, ó, Deus que começa e Deus que termina. Então, tipo assim, ó, independente de como a gente estamos agora, e até um desafio pra gente, né, que a gente possa perseverar nesse chamado. Será que eu já me encontrei com Jesus? Será que eu já sei que há um Deus que me ama e está me chamando para o céu, tá ligado? Ei, há um céu te esperando aqui. Será que a gente está no terceiro estágio, que é aquele estágio de ir caminhando, caindo, levantando? O negócio é esse, né? O cair é do homem, mas o levantar é dos santos, né? É de Deus. Então, tipo assim, ó, caiu, levantou, e que possa ser um recomeço, né, pra gente, sempre que a gente se lembrar. Pô, tô parado aqui, peraí, tem um Deus me chamando pra ir pro céu, tá ligado? Então é isso, né? Que você fica com essa reflexão, assim, pra onde a sua vida está apontando, e se ela não tá apontando pro céu, assim, o que você pode fazer hoje pra buscar apontar mais pro céu, sabe? Pra você, primeiro pra você e depois pros outros, né? Pra que você, nessa caminhada, possa levar outras pessoas pro céu também. Então fiquem com essa reflexão. Essa reflexão. É isso aí, galera, tamo junto. Comentem aí o que vocês querem que a gente partilhe nas próximas. E rezem por nós. E é isso. Estaremos rezando por vocês. Vamos junto, hein? Rumo ao céu. Pra cima.